pessoal aqui. Pessoal, aqui temos uma apresentação. Pode deixar ali na apresentação, por favor? Certo? Sobre juros baixos, né? Aqui então, eu falando para vocês, professor João Henrique, aqui pré-candidato ao cargo de deputado federal pelo PSOL aqui por Maringá. Eu preparei, junto aqui do Rodrigo, essa apresentaçãozinha sobre o tema dos juros baixos, né? E o que a gente pode fazer, o que você pode esperar de um legislador que vá representar Maringá e região e vá se preocupar com isso daí, porque provavelmente você tem um monte de problema com juros, está sendo comido vivo por causa de juros, né? Correto. Certo? O Rodrigo está aqui comigo e a gente vai comentando a apresentação, certo? Então, tema central para nossa campanha, juros baixos agora. Vou explicar o que é Selic, o que é Boletim Focus, quanto que está a dívida pública, rentismo e planejamento, né? Certo? Vamos ali para a apresentação? Rapidamente, assim, gente, no contexto ali do Brasil, certo? Aqui, ó. Isso, bate ali em cima, bate ali em cima. Isso. Aqui em cima? Isso, aí. Fechou, certo? No contexto do Brasil, só uma coisa que não está aí. A gente tem um orçamento de mais ou menos uns 5 mil bilhões para o nível federal. Coloca aqui o orçamento ali, por favor. Só para a gente começar aqui. Isso. Tem um orçamento de mais ou menos uns 5 mil bilhões cobrado de imposto. A gente gera mais ou menos uns 12 mil bilhões de riqueza por ano. 5 mil bilhões cobrado de imposto. Mais ou menos metade disso, 2.100 bilhões, volta para banco. Por quê? No Brasil nós estamos numa sociedade capitalista. Essa sociedade capitalista, ela respeita a propriedade privada das pessoas. Ela respeita a propriedade privada das pessoas e quem governa vai cobrar imposto até onde dá para cobrar. Chegou no limite que dá para cobrar de imposto, vai pegar emprestado, porque ele respeita a propriedade privada, e vai pagar com juros. O lado que empresta define os juros. Em todo lugar no mundo é assim, você tá entendendo? E aqui no Brasil, o pessoal que governa consegue regulamentar, consegue fiscalizar, certo? Volta ali, por favor, no gráfico, né? Consegue regulamentar, consegue fiscalizar e colocar parâmetros para o pessoal que vai decidir essa realidade, como é que isso vai funcionar, certo? E uma dessas coisas aí é a taxa Selic. Volta ali no gráfico, por favor. É aí mesmo, certo? Aqui nesse cara aí. Então, tem uma taxa que é a taxa Selic, a taxa de juros definida por um escritório lá dentro do Banco Central, Copom, Comitê de Política Monetária, certo? E o pessoal que decide, eles são o pessoal dos bancos, pessoal que recebe dinheiro para gerir nos fundos de investimento, certo? Então, para aí rapidinho, ó. Para ali rapidinho. Aqui? Isso. Trajetória de juros, ela é elaborada por um pessoal que faz a pesquisa Focus. A pesquisa Focus é organizada pelo Comitê de Política Monetária. Ele é composto majoritariamente por agentes do mercado financeiro, bancos, seguradoras, essas coisas. A regra fiscal, a regra de imposto, ela limita o gasto com coisa que você espera mesmo, polícia, saúde, educação, você tá entendendo? E não impõe teto de gasto para juros. Isso é um problema muito grande. E a política de juros elevado, ela encarece o crédito, produzir fica mais caro, caralho, o negócio já está endividado. Passa ali para a próxima, rapidão. Então, a meta Selic é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, escritório dentro do Banco Central, em junho de 2026. A reunião do número 279. Bota aquela outra ali, aquela imagem ali, fica legal, que não parece que tá... Isso, parece que tem alguém falando ali. Isso. Aí. É que você tá vendo ali, ele tá captando o mouse ali, certo? Na reunião 279 baixaram para 14,25, estava em 14,5. Então o cara tem 1 milhão, ele empresta 1 milhão para o governo federal, certo? Uhum. E recebe no final do ano 1.145.000.
Então qualquer um que tem 1 milhãozinho ali, se ele emprestar para o governo federal, ele ganha 145 mil por mês, vai ter 4,5% de inflação, ele vai perder esses 45 mil, vamos supor, e ainda tem uns 10%, uns 100 mil de lucro para torrar ali. Então qualquer coisa que dá menos de 14,75% ao ano, não vale a pena para o sujeito que tem dinheiro parado, percebe? Aí não compensa ele investir, não precisa Isso, abrir, aí não, isso, não vira negócio. empresa, não vira emprego, não vira treinamento, não vira máquina que vem do exterior. Você tá entendendo por que o pessoal não faz isso? Sim. Beleza? Então, o mercado, ele não vota diretamente, mas na decisão que constrói esse número, que chega lá pro pessoal que vai fazer os contratos, isso chega tudo viciado, né? Passa aí pra frente, vamos lá. Como é que evoluiu? Ó, em junho de 2004 estava pouco acima de 10%, chegou a bater 15% e está indo para baixo, diminuindo a taxa de juros. O pessoal espera que diminua, tomara que diminua mesmo, porque senão não vai ser comido vivo. Continua lá. Brasil, 14,25%, Colômbia, 12%. Aí vamos supor, Colômbia, eu não sei qual é a inflação na Colômbia, vamos supor que seja 5%. O sujeito colombiano, ele vai lá, ele empresta para o governo federal dele, vai receber 12%, e se a inflação foi 5%, vai ficar com 7%. No Brasil vai ser 4 e pouco a inflação, o cara vai ficar com 10%. Então nós viramos a âncora, mano, nós viramos o arrimo mesmo de algumas coisas, né? Passa para frente aí. Copom afirma que a trajetória de juros ela vem da pesquisa Fox. Pesquisa Fox é um ritualzinho que consulta bancos, gestoras. O que é gestora? Empresa, essas empresas que recebem dinheiro, faz investimento, promete lá no contrato que vai... Sim. Isso, por 140... Geralmente cuida de patrimônio de gente que tem dinheiro, né? Isso, mesmo aqueles Mercado Livre simplesinho, tipo, 30% do 130% do CDI, eles estão fazendo esse tipo de gestão. Sim, Mercado Pago. Isso, já ficou mais comum. O Banco Central ele calcula essas estatísticas e essa trajetória da Selic no Boletim Focus, olha, ele manda uma correspondência lá para vários bancos, eles fazem a média e isso daí é entregue pro Banco Central e vira referência para os contratos, né? Vamos lá. Quem cuida disso? Da pesquisa Focus? O Departamento de Estatística do Banco Central, 168 instituições ativas. E aqui é uma coisa interessante. Esse slide aqui, coloca ali na tela, na imagem maior, por favor, para o pessoal me ver também. E aqui aproveitar e falar da escuta. Isso, ali. O pessoal te vê, né? Isso. Perfeito. Esse aqui, vamos lá. Vamos testar aqui, isso aí funciona. Seguinte, gente. Essas coisas são definitivas? É claro que não. A gente precisa de mais pessoas participando disso, por isso a gente está fazendo uma escuta. Mostra ali no site, por favor. Esse sitezinho que vai estar aqui linkado, ele tem espaços para a gente vir e opinar. Então, se você tem conhecimento sobre juros, sobre esses outros temas, você pode vir aqui e deixar sua opinião, deixar o seu apoio, pode seguir a gente aqui nas várias redes sociais que a gente tem, certo? Pega aqui, ó, já mostra aqui o QR Code também, né? E aqui a nossa equipe da pré-campanha vai coletar as informações sobre os temas, né, que a gente vai produzir: educação pública, trabalho, juventude, tecnologia, soberania, política pública, combate ao racismo e tudo mais. E a gente vai analisar e tentar colocar isso na campanha, certo? Então, por exemplo aqui, quem participa da pesquisa Focus, a gente não conseguiu o nome de todo mundo não. E se vocês conseguirem achar e mandar pra gente, a gente pode refinar isso aqui, como vocês estão vendo ali. É a 7ª versão desse negócio aqui, dessa apresentação, certo? Tá aparecendo ali. É isso, beleza, tá ótimo. Se vocês tiverem informações novas, correções, outras coisas, a gente pode incorporar. E a escuta pública tá no link também, vai ter o site aqui, vai ter o QR Code aqui do lado também, certo? Aí na pós-produção a gente coloca essas coisas, porque ainda o pessoal não sabe que isso aqui está sendo gravado, certo? Mágica da edição. E o bom também é que isso daí é um trabalho em conjunto com a comunidade, né, do Brasil toda, né? Porque um pode participar, é só entrar no site. Isso, é para isso mesmo. Para o pessoal poder participar e ter
que vai ter gente que sabe mais disso do que eu, com certeza, né? Uhum. Vamos lá. 168 instituições são chamadas para falar quanto que tem que ser os juros do país daqui para frente. Você foi chamado, cara, para opinar quanto que deveria ser os juros do país? Nunca. Você, comerciante, você foi chamado? Claro que não. Você que tem a sua empresinha não foi chamado também. Você tá entendendo? Então, a gente precisa ser chamado e eu vou, inclusive, indicar aqui o que um legislador poderia fazer nessas situações. Isso aí vai ser discutido daqui a um instantinho, aqui um pouquinho mais para frente, nessa apresentação. Volta lá, por favor. Que é a pesquisa Fox, então. Quem que é consultado? Majoritariamente, bancos. Coloca ali com a imagenzinha pequena ali, que aquela ali fica legal, ó. Aqui em cima. Eu tô subindo um negocinho, cadê o mouse? Isso, o mouse tá passeando aí, certo? Vamos lá. Esse cara aí. Majoritariamente bancos, gestoras, distribuidores, corretores, consultorias, empresas. O que é o requisito? Pelo que eu identifiquei aqui, o requisito é você ter uma equipe especializada em projeções macroeconômicas, ter profissional responsável, regularidade de envio, coisa que eu achei uma conversa meio genérica assim. O Banco Central tem lá um cadastro, né? E o que eles produzem? Medianas, estatística de inflação, câmbio, PIB, contas públicas, foi um monte de contabilidade pública que não dá pra fazer na mão. Certo? Mais pra frente aqui. Então quem tá dentro? Bancos, gestores, quem fica fora? Essa parte é importante. O usuário do SUS fica fora. Trabalhador fica fora. Sindicato fica fora. Comerciante fica fora. Pequeno negócio, estudante fica fora. Vai abrir uma empresa, você já começa endividado, bichão. Certo? O pessoal que trabalha com políticas públicas fica fora também. Então, quem pesa mais? Essas instituições capazes de disputar e as instituições que eventualmente também vão tirar proveito disso. Então, focos, vamos lá. Tem um viés rentista. A maioria dos participantes pertence ao universo financeiro. Esses agentes intermediam esses contratos e aqui é uma coisa interessante. Esse número, ele aparece um número técnico, mas ele é o sintoma de uma estrutura social que produz uma mercadoria que é o dinheiro, certo? O dinheiro que circula, ele é comprado, ele é vendido, ele é emprestado, certo? Então, quem lucra com juros, quem lucra com esse título, ele, como eu estou afirmando aqui, possui um lugar privilegiado na produção desse número, na produção, na definição desses juros que vai ser usado lá. Certo? Vamos para frente. As instituições, vamos nomear aqui, dar nome para os bois. Volta aqui uma. Você tem um top 5, uma competição interna do pessoal lá, quem se aproxima mais do que vai ser... que eles colocam, às vezes, uns colocam mais para cima, uns colocam mais para baixo, os que acertam são premiados, você tá entendendo? O objetivo é segurar a inflação. E olha que tem uma coisa interessante, né? Passa aqui pro próximo. Isso aqui são participantes, né? C6 Bank, volte ali rapidinho. C6 Bank, BTG Pactual. BTG Pactual era do ministro da Fazenda do Bolsonaro, o banco do Paulo Guedes. UBS, que é um banco britânico, e outros são alguns que são falados aí, que nós achamos. Se acharem outras fontes, mandem pra gente, a gente melhora isso aí. Então, não é a lista integral, como tá dizendo aí, ó. A gente não tem a lista integral, certo? Passa aí pra frente. E aqui tá o truque. Quer saber o que gente rica faz de verdade? Essa é a parte importante. O que gente rica faz de verdade, gente? Esse pessoal, bancos, corretoras, eles projetam que vai ser a taxa. O Boletim Focus que recebe isso, ele consolida essas informações, certo? Essas informações são usadas para alterar a taxa básica de juros, a taxa que vai ser usada para emprestar para o governo federal. O governo federal ele vai cobrar imposto até onde dá. Chegou no que dá de limite, porque ele respeita a propriedade privada. Ele não vai separar a riqueza de quem é rico, ele vai pegar emprestado, vai pagar juros, certo? E pensa, mano, que a gente pegou, cara, os anos 80, mano. Você é um pouco mais novo que eu, né? Você não pegou os anos 80. Mano, você tinha inflação de 100% ao mês, velho. Você tinha inflação catastrófica. Por isso que o pessoal não confia. Eles cobram juros muito altos, porque eles sabem que a gente pegou um negócio capenga, tivemos que fazer a mudança pro real e tudo mais. Pegamos um negócio capenga.
Então essa decisão de juros, emprestar por um valor alto, ela afeta os ativos e o mercado, Deus, mercado, Mamon, Moloch, Deus que exige sacrifício de vidas humanas, ele pede para que a gente não gaste dinheiro com as pessoas e gaste remunerando esse pessoal que eles prometem que vão investir, eles prometem que vão fazer render esse dinheiro e que vai voltar para a sociedade, só que não volta. O dinheiro nunca tá na mão do contribuinte, né? Nunca volta Isso. do contribuinte. Isso, essa é a resposta técnica do porquê que não tem dinheiro para as coisas. Por que cobra tanto imposto? Volta lá no gráfico, por favor, aqui, ó. Volta aqui no gráfico, por favor. Cobramos tanto imposto por quê? Volta metade, mano, para dívida, juros, amortização, né? É você pagar de vez, tem refinanciamento também. Passando aqui rapidinho, isso é um gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida, uma das fontes que tá. Essa apresentação com as fontes, tá tudo lá, vai estar postado também junto. Vai juntar tudo numa maçaroca de links lá para você. Mas volta aqui que é importante a gente passar, ó. Desses 2.135 bilhões vão pro juros lá. Você vai ter 5 mil bilhões cobrados de imposto, 12 mil bilhões gerado de riqueza mais ou menos por ano, 5 mil bilhões é mais ou menos que se cobra todo mundo, 30 e tantos por cento ali, certo? Previdência, aposentadoria, vai mais ou menos 20%, e o resto, mano, assistência social, saúde, educação 3, 2%. Tem umas coisas assim, ó, você pegar, por exemplo, administração pública, transporte, justiça 0,2%, legislativo 0,19%. Mesmo com o super salário, o que custa pro circo funcionar não é muito. Você tá entendendo? O que pesa mesmo é a autorização de gasto feito por esses caras. Se você tirar os super salários, vai ter pouco impacto nisso. Tem que correr atrás de super salário? Tem que correr atrás desse pessoal marajá que tira proveito? Claro que tem. Certo? Não estou dizendo que tem que tolerar super salário. Mas isso aí também o pessoal fica pensando que tudo vira salário, não vira salário. Então, seria melhor que funcionasse desse outro jeito. Vamos lá. Próxima parte aqui do slide, vamos lá. Quem que tá lá dentro decidindo isso aí? Vamos nomear umas pessoas aí, não quero tomar processo de ninguém, mas elas são dados públicos, então aí são essas pessoas que cuidam disso aqui. Comitê de Política Monetária. Tem um presidente, que é o presidente, que é o ministro da Fazenda, né, o Galípolo. Você tem um sujeito lá responsável por fiscalização, outras pessoas que estão nessa lista aí, que são as pessoas. E aqui a gente pensou esse caso, apresentar aqui sem falar nominalmente o sujeito, um dos diretores que passou por vários bancos, certo? Deve ter feito uma quarentena, espero que ele tenha esperado um tempo antes de entrar no cargo e que agora faz parte disso aí. Então tem um efeito meio de porta giratória, esse cara saindo dali, ele vai poder decidir algumas coisas e muita gente que passou ali também vai poder supostamente, não estou afirmando que faz, porque depois cai no processo, supostamente ele poderá deixar marcado algumas coisas lá combinado e tirar proveito disso. Então, se tem esse efeito de porta giratória, seria interessante aumentar esses espaços de tempo e limitar as contratações que o cara faz antes, que o cara faz depois, senão ele entra lá cheio de compromisso já. Então, não é necessário provar maioria formal de banqueiros para demonstrar a dominância da racionalidade financeira. Ou seja, não é que é todo mundo banqueiro, mas assim, essa lógica de você definir os juros de uma coisa que depois você vai abrir contratos, receber, ela tá ali presente a todo momento, você tá entendendo? Então, o Boletim Focus, que elabora a taxa Selic, ele coloca expectativas financeiras como centro e esses juros, eles mudam as decisões dessas empresas financeiras, né? Então, passei para o próximo. Você tem o caso do Banco Master. O Banco Master tem a ver com isso? Não exatamente, assim, não tão diretamente, mas todo banco ele usa como âncora esse título da dívida pública, certo? E teve o esquema lá do Banco Master recentemente também, né? De desvio, lá foi mais desvio mesmo, pessoal. Eles fizeram toda uma maquiagem para parecer que eles tinham mais coisa para receber do que eles tinham para receber não valia nada, e eles pegavam o dinheiro de quem entrava investindo para tapar os buracos das promessas anteriores sem ter uma coisa com essa garantia de liquidez. Então qualquer coisa que oferece mais de 14,25% ao ano,
já é bem difícil hoje em dia no Brasil, você tá entendendo? Uhum. Porque o que acontece? O cara tem que ter alguma coisa mais lucrativa do que emprestar pro governo federal, pouca coisa mais lucrativa que isso no Brasil. É, no caso ali, eles decretaram a liquidação, só voltar aqui nesses tópicos, né? Eles não tinham liquidez, não liquidava os compromissos dele. Mas o Banco Master vai falar depois. O DMAB, Dealers do Mercado Aberto, certo? Você tem, daqueles 168, você tem até 12 que são gente que tem contrato mesmo. Gente que tem ali coisa que vai receber e tudo mais. Eles não votam na taxa Selic, mas eles estão lá participando do ritual de elaboração. Não entendo bem como, isso é uma coisa que eu quero saber. Se tiver informação de como isso funciona melhor, mande pra gente refinar aqui e fazer a próxima versão desse slide, né? E deveria ser mais claro quem que são esses caras, né? Uma coisa que é possível, uma possível candidatura para um sujeito que vai ser lá para frente legislador, né? Que eu admito que a gente está se propondo aqui, certo? Um legislador ele pode fiscalizar quem são credenciados, as notas que receberam, quem que concentra as operações que vão receber esses pagamentos, certo? Qual o volume de operações? O cara tá dando opinião que devia ser 14,50, ele tem 18 bilhões de reais para receber isso aí? Fica fácil, né? Fica fácil, tem que fiscalizar. Isso mesmo. Como prevenir essa assimetria de informação? Ó, tem grupo que tem mais informação e tem o efeito de porta giratória, um cara que sai lá de dentro, cara que sai. Mesmo que ele saia, ele consegue mandar no que tá lá dentro. Né? Por aí, por isso mesmo. Certo? Percebe como é que funciona? Vamos lá. Só alguns números aqui pra gente ter um total. Pro ano que vem, a gente tem que pagar mais ou menos uns 2.800 bilhões, né? Total de título, 12 mil bilhões, mano. Ó, uma coisa que eu gosto de falar na minha sala de aula. Salário, R$1.000. Coloca ali naquela imagem ali, mais com a minha cara ali. Assim, por favor. Por favor. Isso. E, cara, eu tava precisando fazer uns macro, umas teclas assim, uns macro com atalho. Acho que seria possível, né? Depois a gente pensa nisso aí. Isso, a próxima versão vai ser talvez assim. Ó, seguinte. No Brasil, a gente vai ter mais ou menos 12 mil bilhões de títulos, de reais em títulos para pagar. O que é isso? Salário é 10 elevado a 3, vamos seguir de 3 0, né? Sim. Empresa, você ganha 10 mil, 20 mil, 20 vezes 10 elevado a 3. Milhão, você tem lá uma empresa, por uma franquia lá, um Bob's, um Subway, uma franquia assim, supermercado, um bar, um restaurante bom, você vai falar de milhão. 10 elevado a 6, certo? Empresa muito grande, Cocamar, aqui Coca-Cola, essas são empresas bilionárias. 10 elevado a 9, certo? Aqui a gente tá falando de um país, mano. O país é trilhão, é 10 elevado a 12. Você tá entendendo? Tem 5.500 tantos municípios, mano. 10 elevado a 12. É muito dinheiro, é muito município. Você tá entendendo? Então, volta aqui pra gente ter os números. Ó, a gente tem mais ou menos 12,1 trilhões para ser pago. Certo? Mais ou menos um ano inteiro de Brasil. E, cara, isso é menor que os Estados Unidos. A maior dívida do mundo é dos Estados Unidos, certo? O credor da maior dívida do mundo foi o pessoal chinês, acho que passou o pessoal japonês recentemente. Você tá entendendo? Mas vou falar só do Brasil aqui, até porque a gente não foi pegar dados. Se quiser indicar dados pra gente das próximas, das situações que os americanos estão passando, pode passar ali na nossa escuta. Na nossa escuta vai ter ali também uma parte de juros. Não precisa rolar não, mas volta ali pra apresentação misturada com a minha cara que já tá ótimo. Certo? 12 trilhões para pagar. Certo? Mais ou menos, gente comprando e vendendo. Que esse título é um contrato que promete pagar para alguém tal data tanto de juros. Você tá entendendo? Então tem gente que precisa vender, tem gente que precisa comprar. O banco usa isso como garantia. Por dia, mais ou menos 7 mil bilhões movimentados. Leilões, até agora, aqui, quando a gente escreveu isso aqui, 1.207 leilões nesse ano. Mais ou menos 3 mil bilhões de reais de compromisso. Tem um contrato que ele promete pagar tal coisa, se não pagar, dá isso como garantia
Você tá entendendo? Uhum. Então, se você for juntar tudo, não tem nem Brasil suficiente para cumprir tudo. Tanto que tem um pessoal que acaba falindo. Por mês, mais ou menos 143 bilhões são emitidos. Então, cara, isso aqui é o gasto zero, mano. Isso aí é, assim, a capa do guarda-chuva. Você tá entendendo? Todos os gastos dentro do real são menor do que isso aí, certo? Certo. E o certo seria mudar a regra para emitir esses títulos aí. Você tá entendendo? Que aqui eu estou descrevendo que funciona. Ainda vou falar mais para frente, num outro momento, na campanha, umas mudanças possíveis na regra de emissão dessas coisas. Então, ela. São vários trilhões. Aí, passa aí, próximo. Tem um plano de dados abertos do Banco Central. O pessoal tenta, sim, ser transparente. A gente achou aqui na nossa pesquisinha o plano de dados aberto do Banco Central, nas fontes aqui, em que eles divulgam alguns dados, expectativas, certo? E um parlamentar ele precisa acompanhar isso aí para entender esses gastos e como fiscalizar isso aí. Passa para frente aqui, vamos lá. No final das contas, qual que é a lógica, gente? A Selic ela fica mais alta, o crédito fica mais caro, certo? A Selic é consultada nesses agentes aí. Isso causa menos investimento vai ter menos atividade, vai ter menos salário, menos compra, a demanda cai. Então eles controlam a inflação por consumo com base nisso. Só que o que a gente precisa agora? Passa aqui para minha cara aqui, por favor. A gente precisa agora mudar para ter uma outra situação. Assim, João, podemos aumentar o salário mínimo de todo mundo assim? Você acha que pode mesmo? Claro que não. Né? Sabe por quê? É meio absurdo isso. Mas se você aumenta o salário mínimo de todo mundo vai consumir. Sim. Todo mundo vai consumir e vai aumentar o preço de tudo porque tem pouca produção. Certo. Então, no primeiro momento, o que tem que acontecer? Tem que aumentar a produção, tá produzindo barato, aí dá para aumentar o consumo das pessoas. E eles esperam que esses juros vai ser intermediado pelo banco, vai ser recebido pelo banco e o banco vai emprestar a pessoa que quer produzir, que vai fazer casa, que vai fazer carro, que vai fazer fábrica, que vai abrir empresa, vai abrir outros negócios, você tá entendendo? E eles não fazem, ou quando faz isso em juros muito alto, porque emprestar para o governo federal vale mais a pena. Você tá entendendo? Então volta aqui nesse diagraminha. A Selic alta, ela causa crédito caro, menos investimento, e isso faz o pessoal consumir menos diminui a inflação. Só que você tem outro problema, que a inflação não é causada só por isso. A inflação é causada porque o pessoal produz pouco também. Você tá entendendo? Certo. Então a gente tem que mudar agora, fazer o pessoal investir mais, tirar o escorpião do bolso, fábrica, treinamento, estoque, máquina, tal. Então, crítica que a gente pode fazer. Volta ali rapidão. O juro pode reduzir a demanda, pode reduzir o consumo, mas não produz alimento, ninguém come, título da dívida pública, energia, moradia, fica tudo caro. Passei para frente, né? A inflação que a gente tem, então, ela não é só de consumo, já foi inflação de consumo em outro momento. Alimentos, energia, petróleo vão prejudicar esses preços, mas os juros altos, ele contamina tudo, porque você vai comprar na lojinha, a lojinha está endividada, ela passa esse preço para você que é consumidor. Final. Você tá entendendo? Combustível é a mesma coisa. Isso. Então se a oferta, a produção não expande, não adianta você querer aumentar o consumo das pessoas. Então primeiro tem que coordenar. Aumenta a produção, coordenado com isso vai aumentando o salário e o consumo. E malabarismo, entendeu? Com certeza. Então, a gente não pode, aqui estamos denunciando, né? Política de juros não é um remédio universal contra a inflação, certo? A gente precisa dirigir esses juros, precisa decidir quem que vai receber esses juros. Por que, seu banco? Por que não emite título da dívida que vai ser recebido pelo setor industrial, pelo setor de comércio, recebendo esses juros de volta? Mas pra gente entrar nesse assunto aí. Vamos lá. Então, quando esses títulos eles pagam juros elevados, o que acontece? O pessoal não abre firma, não abre loja, não abre as coisas e não tem negócio e não tem emprego bom e fica nessa porcaria que a gente tá. Aí vamos lá pro próximo. O Banco Central, o que era aqui? A concorrência entre os bancos. Tem pouca concorrência entre bancos também. A gente tem 190 e tantos bancos só no Brasil. Tem um monte de fintechs e outras empresas que fazem serviço similar a banco. Só que o pessoal, todo mundo surfa nessa onda, né? Então...
Tanto que é por isso aí que, tipo, o Nubank da vida usa bank, não banco, né? Que não pode É usar o termo banco. isso. Não, assim, por precaução, a gente não pode falar que é um cartel bancário, para não tomar processo dos caras, você tá entendendo? Mas que eles agem assim do jeito oligopolizado, defendendo preços que não mudam e apresentam para o consumidor poucas alternativas para conseguir crédito barato. Então eu não posso falar legalmente que é um cartel, mas quase muito parecido assim, beirando criminoso mesmo. Você tá entendendo? Você tem muita concentração nessas empresas aí. Vamos lá. Regra fiscal. E aqui nós vamos concluir, para não se expandir muito não, que a gente já está numa apresentação muito longa. Vamos fazer depois uma segunda parte dessa apresentação. Isso aqui é só uma apresentação bem de teste, né? O que acontece? O pessoal do PT, eles botaram uma regra fiscal para limitar os gastos, o teto de gastos. Acho que o teto de gastos e as limitações podem ser o tema de uma próxima apresentação nossa, né? Com certeza. Certo? E só isso aí também é uma catástrofe, porque o teto de gastos é teto de gastos para polícia, asfalto, bombeiro, SUS, você tá entendendo? E não é teto de gasto para dívida. Não tem teto de gasto para dívida, o que é uma calamidade, certo? Pessoal, nós vamos concluir aqui e vamos fazer várias apresentações como essa. Se possível, uma para cada um dos 20 e tantos temas que provavelmente vão aumentar, que estão lá no site. Mostra lá o site de novo aqui, ó. Galera que tiver interesse em deixar aqui ideias sobre esses vários temas, né? Sobre... Ó, que tela cheia, tal coisa. Sobre aqui os vários temas: educação pública, trabalho, juventude, tecnologia, justiça tributária, imposto que nós estamos falando, e juros, soberania digital, PIX. Você tem opinião sobre os vários direitos sociais, política urbana, transporte, combate a fake news, desinformação, transparência, como é que rastreia essas coisas, como é que documenta isso aí, longevidade, saúde, nós vai viver muito, mano, nós vai viver muito ainda. Graças a Deus. Certo? Combate ao crime organizado. Eu coloquei aqui uma coisa que pode ser meio chocante. Pelo fim das bet. Como é que deixaram essa... Certo? Combate ao de gasto. Isso, combate ao feminicídio. A gente tem um perfil de crime específico dirigido para mulher, que é uma catástrofe na vida das pessoas, cara. Direitos dos LGBTQI, combate ao racismo, certo? Proteção das crianças, proteger os indígenas também, fim do marco temporal, pelo fim da 6x1, esqueci de botar 6x1 aqui no trabalho, certo? Mudança. Você tem opiniões sobre isso? Essas publicações vão estar aqui e você pode vir aqui e preencher esses dados aqui pra gente, certo? Você coloca seus dados aqui. Se quiser apoiar financeiramente, não quer apoiar, vai estar aqui também. Temos as nossas várias redes sociais que também estão aqui no site, vão estar no linkzinho aqui, certo? Agradeço aqui pela companhia, acompanhe aqui nos links e a gente vai fazer um desfecho, precisamos inventar um desfecho para esse negócio aqui também.